Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Fórum Político, aqui na rádio, sempre às quartas-feiras, depois das 7 da tarde. Vamos falar com os nossos comentadores, o Daniel pelo Partido Socialista, também o Rui Ribeiro pelo Partido Social Democrata. Há de chegar o representante do CDS-PP, penso que hoje será o Alferes Pereira, e também a indicação que tinha do Luís Sá, que estava incumbido de vir hoje pelo Bloco de Esquerda. Há pouco tempo atrás comunicou-me que seria o Joaquim Dias a vir ao programa, outro representante. Aguardamos ainda pela presença. Para já temos então os dois representantes das forças políticas do PS e também do PSD, e vamos avançar precisamente com um dos temas da atualidade que tem a ver com a saída do Reino Unido e o referendo da União Europeia, o Brexit, tão em voga nesta altura. É o termo que mais se tem falado, naturalmente por uns bons e maus motivos. Vamos analisar esta questão e, acima de tudo, que repercussão é que o mesmo pode ter em Portugal e também, consequentemente, no Conselho de Santa Maria da Feira, como é evidente. Tema proposto pelo PSD para esta semana. Rui Ribeiro, boa tarde. Efetivamente é um dos temas da atualidade do momento e que preocupa todos nós e que colocou, digamos assim, a Europa no alvoroço. Isto porque, se no dia anterior a conhecermos este resultado as sondagens indicavam precisamente o inverso, no outro dia de manhã acordamos com esta novidade, digamos assim, porque deitamos-nos a pensar que ia ser uma coisa e acordamos a saber que afinal na realidade foi outra. Em momentos de bancada aqui na rádio, começo pelo Daniel. Daniel, boa tarde. E uma das questões que se coloca é exatamente esta: que repercussão para o nosso país. Obviamente todos nós é a questão que queremos encontrar resposta e que nos preocupa, e pergunto também se hoje entende que os ingleses, percebendo tudo isto que se está a passar, já teriam um sentido de voto diferente, na sua grande maioria, e se Cameron também acabou por beber, digamos assim, do seu próprio veneno, ou seja, de alguma imprudência na decisão que tomou. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Sérgio. Quero cumprimentar os restantes colegas de painel e cumprimentar também os nossos ouvintes. Bom, em termos de implicações para o nosso país, elas existirão naturalmente, porque nós temos relações comerciais com o Reino Unido. Creio que as relações comerciais até nos são desfavoráveis, mas de qualquer das formas temos empresas que estão a exportar para o Reino Unido e que passarão a ver a possibilidade de efetuarem os seus negócios de forma mais condicionada. Também temos de facto muitos farenses lá a residir. E como já se sabe de forma abundante, a maior parte da nova geração que está a trabalhar no Reino Unido, portuguesa, é de facto de formação altamente qualificada, e que neste caso em concreto eu não sei se poderá vir repatriada para Portugal da mesma forma que poderiam vir outro tipo de imigrantes, porque com este acento do egoísmo no Reino Unido, eles não serão parvos ao ponto de expulsarem mão de obra altamente qualificada sem que tenham feito os investimentos necessários. Portanto, nesse caso em concreto, eu creio que os portugueses poderão ficar mais descansados. Em relação aos outros, de facto, já tenho mais algumas dúvidas, mas eu estou confiante que a diplomacia portuguesa, como já tem vindo a fazer ao longo de várias décadas a esta parte, vai fazer bem o seu papel, e espero que, por exemplo, os consulados estejam abertos até mais tarde para que os portugueses possam esclarecer as suas dúvidas todas. Repare-se no seguinte: nós fizemos aqui uma breve descrição daquilo que aconteceu. Portanto, de facto, existe aqui uma certa perplexidade com os resultados eleitorais. As sondagens não apontariam para isso. A morte trágica da deputada trabalhista parecia teve influência? Se tivesse influência seria no sentido contrário e não neste. E, portanto, ainda mais perplexidade causa junto da opinião pública. E, portanto, toda esta situação de facto foi imprevista. Se me pergunta se seria previsível que este resultado se voltasse a repetir caso as pessoas tivessem noção de que é que iria ocorrer depois,
É uma pergunta extremamente difícil. Eu não sei. Repare que a população que votou maioritariamente para sair, segundo o que dizem os estudos... Tem um escalão etário muito elevado, acima dos 60 anos, não é? Poucas qualificações e, segundo dizem, sem passaporte. Portanto, é uma população... Algumas delas, o que dizia um estudo também, são precisamente... portanto, uma situação idêntica ao que acontece em Portugal, as pessoas acima de 45 anos que não conseguem arranjar emprego, são desempregados de longa duração. Exatamente. Desculpa, e portanto existiria aqui um certo, é um sentimento português, mas que certamente lá pelo Reino Unido também se começa a verificar, um certo saudosismo do Império Britânico e portanto de um desejo de recuperarem o destino do seu país para poderem ser grandes como foram outrora. O problema é que a globalização de facto chegou para todos e está a bater de igual forma o Reino Unido, tal como bate em muitos outros países. Mas como eu estava a dizer há pouco, porque é que chegamos a este ponto? Eu acho que a Europa dos egoísmos, a Europa comandada pela Alemanha, a Europa dos déficits e das dívidas públicas e que se esquece constantemente da população, ajuda a explicar um pouco isto. A Europa que teima a ignorar a necessidade de se aplicar eurobonds para evitar que países com níveis de desenvolvimento estrutural sejam prejudicados em termos de emissão de dívida face a outros que são mais avançados, é um exemplo do que está a acontecer atualmente e mal. Repare que a lógica fundacional da União Europeia, das instituições europeias, que previa que países mais desenvolvidos ajudassem outros países menos desenvolvidos, está agora totalmente invertida. Repare-se que o Sr. Schäuble até se dá ao luxo de lançar achas para a fogueira para poder ser beneficiado com isso. Ainda hoje fez declarações contraditórias num espaço curto de 2-3 minutos numa conferência de imprensa. Evidente que ninguém julga que é a ingenuidade do Sr. Schäuble, porque o Sr. Schäuble sabe que se lançar o caos nos mercados financeiros vai poder continuar a emitir dívida e a receber para emitir dívida, enquanto que os outros países emitem dívida e pagam, como se diz o povo, forte e feio para isso. Portanto, há toda uma estrutura da União Europeia que tem que ser repensada. A moeda única tem também de ser repensada. Tem que se começar a definir se existe ou não necessidade de se promover a harmonização fiscal. Isto é, nós não podemos ter empresas portuguesas, grande parte das empresas portuguesas e de outros países do sul da Europa, irem pagar os impostos sobre os dividendos na Holanda, quando a Holanda tem melhores condições do que nós, e toda uma vasta panóplia de outras situações tais como esta. E eu penso que isto também estará na base de muito do sentimento eurocético que existe atualmente em toda a Europa. E já agora, repare-se também no seguinte, se virmos a forma como a União Europeia está a lidar com a questão do tal artigo 50, a pressa que têm em que a Inglaterra acione o tal artigo, demonstra bem como está toda a gente muito preocupada é com os despojos da City. Porque o que está agora aqui em causa é precisamente isso. Estão à espera de saber onde é que se vai recentrar o novo centro financeiro da Europa, que vai deixar de ser em Londres, e agora já está toda a gente a ver se fica em Paris, Frankfurt ou Amsterdão. Repare-se, se o país que vai ser mais prejudicado com a saída do Reino Unido é a República da Irlanda, eu pergunto porque é que não ficaria na República da Irlanda o novo centro financeiro, numa lógica de solidariedade. Mas esta não é a Europa da década de 60, portanto, que deu origem à fundação das instituições europeias. Esta é a Europa dos egoísmos nacionais. É a Europa que permite que na Hungria o senhor Erdogan, acho que não estou enganado, portanto um indivíduo quase da extrema-direita, trata os refugiados de forma ignóbil, ao mesmo tempo que a Europa ignora isso por completo, mas vai tratar de prejudicar de forma clara o senhor Tsipras do Syriza. Portanto, temos aqui toda uma Europa que não respeita, como deveria respeitar, as autonomias dos países, não dá os passos necessários para garantir que o povo sente que tem algo a ganhar em pertencer à União Europeia e, portanto, julgo que situações semelhantes a estas irão continuar a verificar-se no futuro, caso não se dê os passos necessários para que estas situações possam vir a ser invertidas. Teme que esta medida do Reino Unido possa ter-se repercussão na Europa, Daniel?
ou não? Sim, creio que sim, terá repercussões na Europa, mas antes disso, permita-me só Quando dizer... a pergunta repercussão é em termos de querer, como já se houve em vários países, um referendo idêntico, não é? Existem ambições, também Portugal. Existem ambições independentistas, por exemplo, na Bélgica, entre a Flandres e a Valónia, existem ambições independentistas, portanto, na Espanha. Mas isto tem estado mais ou menos sossegado. Tem estado mais sossegado, mas temos que nos recordar que há cerca de 2 ou 3 anos... Tirando o Piqué, que diz que não comemora os gols de Espanha, mas também exatamente, agora também mas não temos ali a questão da nada. Catalunha, do País Basco, temos a Escócia, portanto, temos ali, como eu disse, a Flandres e a Valónia, temos mais a sul, portanto, a questão da Crimeia, que também já estará resolvida, não é? Portanto, os russos chegaram lá e tomar posse. Isto até é interessante em termos geoestratégicos, porque, em termos históricos, sempre que a Inglaterra definhou, a Alemanha cresceu. E isto pode ser um perigo, mais uma vez, para a Europa, porque de facto as pessoas têm muita mania de não aprender com a história. E a história, há 60 anos atrás, revelou de forma clara que é preciso haver dois grandes pesos na Europa. E atualmente a França está como está e, portanto, a Alemanha tem preponderância dentro da própria União Europeia. E temos ali a Rússia, que é o gigante, que a qualquer hora até parece que nos pode ameaçar e entrar para aí adentro. E tem feito. Os voos a violar o espaço aéreo de vários países da União Europeia é uma tomada de pulso. A invasão à Crimeia é uma demonstração clara disso mesmo. A intromissão na questão também da Síria é uma demonstração de força militar da Rússia, e eles estão aí para demonstrar que querem ter influência geoestratégica, sobretudo ali no leste da Europa. E, portanto, esta saída da Inglaterra da União Europeia não vem ajudar nada nesta situação. David Cameron, de facto, jogou alto, apostou forte, fez bluff, porque é óbvio que David Cameron sabe muito bem que a Inglaterra tem mais a ganhar em estar na União Europeia do que a sair, sobretudo de comércio bilateral. É um país que tem um conjunto de privilégios que mais nenhum outro país tem, e portanto de facto fez bluff por motivos eleitoralistas internos. O problema é que saiu-lhe caro e portanto... Mas porquê é que diz isso? Quer dizer, se fosse um governo de esquerda, tu dizias que era um homem que tinha ponderado bem a questão, tinha dado o direito ao povo de se pronunciar. Como foi de direita, o indivíduo fez bluff e saiu-lhe mal a jogada. Tanto fez bluff porque é óbvio que ele foi lá a Bruxelas exigir um conjunto de contrapartidas para o Reino Unido, e se não os conseguisse obter, iria promover um referendo a nível interno, e foi o que fez. Até porque ele, na campanha eleitoral das últimas eleições, disse que ia fazer um referendo. Disse que ia fazer um referendo, de facto fez, não acreditava no referendo. Aliás, lutou, fez campanha a favor do Remain, mas correu-lhe mal. Correu-lhe de facto mal. Tem a questão agora dos referendos. Estava-se aqui a falar um pouco do aborto. Bem, não estamos a falar bem da mesma coisa. Isto foi há uma gente de Inglaterra que queria que há lá é um absurdo, mas com é um 3 absurdo, milhões de assinaturas para repetir o... Sim, mas isto não faz sentido. Claro, não faz sentido. Quer dizer, mas eu já ouvi alguns experts da matéria nacionais já dizer, se houver muita gente a pedir o segundo referendo e tal... Não faz sentido. Quer dizer, a opinião popular tem que ser respeitada. Claro, tem que ser respeitada. Uma coisa é de fazeres um referendo e passados 10 anos voltares a refletir sobre a mesma matéria. Foi o que se fez no aborto, foi o que já se fez na regionalização, e poderá certamente vir-se a fazer... Foi o referendo do aborto? Já foi há mais de 10 anos. Então está na altura de fazermos outro, não é? Poderá fazer-se. Mas creio que a população portuguesa já percebeu. Creio que a população portuguesa já percebeu que não haverá daí grande inconveniente. Agora, fazer um referendo passados 3 meses ter feito um sobre a mesma matéria, de facto é um absurdo, e é gozar com a cara de quem foi votar. Outra questão importante é: será que se deveria considerar válida a decisão que foi tomada no referendo? Apenas 36% do eleitorado votou. Quer dizer, aqui já seria outra questão, porque, por exemplo, em Portugal, para se fazer alterações à Constituição, são necessários 2/3 da Assembleia, e, portanto, estamos a falar de uma representação de 66% de toda a população. Nós não conhecemos a lei. Pronto. Agora, inglesa, não sabemos se isso no Reino Unido foram 36% das pessoas que decidiram a favor do Brexit. Se calhar não foi a população necessária, pelo menos a abrangência necessária para tomar uma decisão desta envergadura. Mas olha, nós tivemos um partido que teve 33% e teve direito a primeiro-ministro. Com certeza, porque conseguiu as alianças necessárias. Alianças essas que o CDS não conseguiu, nem o PSD, porque formaram-se numa ilha.
Foi uma ilhazinha que estava ali ao canto e não... Ganharam, por acaso até ganharam. Foi uma ilha, mas ganharam. Mas estão a governar... É tipo a Ilha da Madeira e Porto Santo, não é? Não é grande ou é pequena. Ganharam, mas não governam, portanto vai dar no mesmo. Falaste na questão da Alemanha, de que de facto os investidores têm todo o interesse em investir, porque é um porto seguro. É verdade, mas não podemos escamotear esta situação. A Alemanha está a ser beneficiada com esta construção que existe atualmente da Europa em termos financeiros. Nós temos uma moeda única, mas não temos um orçamento comum. Não temos harmonização fiscal. E temos um BCE que atua basicamente focado na inflação, esquece, por exemplo, do emprego, tal como faz a Fed nos Estados Unidos da América. Portanto, é uma questão importante que não é debatida, porque a Alemanha consegue impor aqui o seu ponto de vista. Em relação ao comércio livre, vamos lá ver. E nem é uma questão de direita ou esquerda na Alemanha, porque o SPD tem a mesma ideia da CDU. O SPD, para quem não sabe, é um partido socialista, tem a mesma ideia da CDU, que é a direita, não é? Eles estão praticamente unidos na matéria, não é? Sim, tanto assim é que até estão até penso que estão todos no governo neste momento. Estão juntos no governo. A questão do comércio livre, de facto, falou-se aqui disto e é muito importante, porque nós começamos a ter problemas na Europa, sobretudo em termos de emprego e de políticas sociais, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, portanto no início deste século. A partir desse momento, nós começamos a ter empresas portuguesas, espanholas, que estavam a competir com empresas, por exemplo, têxteis da China. O problema é que nós tínhamos um conjunto de padrões salariais e de proteção de políticas sociais que os chineses, e ambientais, que os chineses não tinham. E, portanto, o que existia era efetivamente concorrência desleal. Ora, não era possível as empresas do sul da Europa competirem com as empresas chinesas sem promoverem um retrocesso civilizacional. E, portanto, como não era possível e não aconteceu esse retrocesso civilizacional, o que ocorreu foi os níveis de desemprego que nós hoje conhecemos em todo o sul da Europa e as consequentes penalizações orçamentais que existem em todos estes países. Portanto, de facto, era importante que se começasse a repensar se existe ou não existe necessidade da Europa ter uma posição conjunta em termos de tarifas alfandegárias face ao exterior. Isto é, se quiser continuar a ser o lugar que sempre foi, que era um lugar de progresso social. Se quisermos concorrer numa corrida que sabemos à partida que vamos perder, então parece-me que estamos condenados ao fracasso. Bom, e o que se está a ver é isto aqui que temos. Portanto, a ascensão de todos os extremos, quer à direita, quer à esquerda, na Europa. Só para finalizar, eu estou curiosíssimo de ver o que é que vai resultar agora das negociações bilaterais entre o Reino Unido, ou então a Inglaterra, e de cada um dos outros países da União Europeia. Mais uma vez vamos ver se a Europa fala a uma só voz com o Reino Unido e se vamos ter a União Europeia a definir taxas alfandegárias no comércio com a Inglaterra a uma só voz, ou se vamos ter cada um dos Estados a negociar cada um por si com o Reino Unido. Eu estou em crer que vai ser esta última situação, como mais uma vez revela. Acabamos com a União Europeia de vez. Muito bem, meus amigos. E que é um projeto lindo, é um projeto bonito. A União Europeia é um projeto muito bonito. Único do mundo.